Amor inocente. O casamento da tímida rejeitada Sofia estava ali, em pé, diante da imensa mansão à beira-mar. As ondas quebravam contra as rochas como sussurros de segredos que ela mal podia compreender. Com apenas 19 anos, ela foi vendida a Victor, o famoso milionário das festas exclusivas e sussurros na cidade. Ele era um homem envolto em mistérios. Os olhares furtivos que ela recebia das pessoas ao seu redor a faziam sentir que havia muito mais sob a superfície. Ela se sentia perdida em meio a essa nova vida, sufocando em suas próprias inseguranças. Os corredores frios e sombrios da mansão tinham um eco estranho, como se os próprios tijolos guardassem histórias de dor e perda. O cheiro de madeira envelhecida se misturava ao aroma do mar, criando uma atmosfera pesada e inquietante. Cada passo que Sofia dava ressoava na solidão. Em um canto esquecido da biblioteca, encontrou uma carta que parecia antiga, escondida entre páginas de um diário empoeirado. O coração acelerou enquanto seus dedos tremiam ao tocar o papel amarelado. As palavras revelavam um amor intenso, um amor que parecia perdurar, mesmo após a ausência da mulher amada de Victor. Sofia leu mais e mais, as emoções se misturando em seu interior. Era quase como se ela estivesse se apaixonando pela história que não era sua. Dentro do peito, um nó se formava. Ela sabia que se permitir sentir algo por Victor poderia ser perigoso. Ele era um homem marcado por traumas. Os olhos dele carregavam um peso que era impossível ignorar. Mas havia algo nele, uma vulnerabilidade transbordante que a fazia querer desvendar aqueles mistérios. Ao mesmo tempo, a voz de sua mente gritava: "Cuidado!", como se a casa estivesse tentando adverti-la. Um trovão ecoou à distância, como se pronunciasse uma tempestade. Sofia, agora incerta, ficou parada em frente à janela. Seria aquela tempestade uma metáfora para o que se aproximava? As palavras da carta reverberavam em sua mente. Eu sempre estarei com você, mesmo quando as tempestades chegarem. Ela não sabia se referiam ao amor que poderia construir ou aos segredos que poderiam destroçar tudo. As sombras pareciam se intensificar quando um flash de luz atingiu o céu, revelando um brilho inconfundível na carta que segurava. Um nome que iluminará um caminho desconhecido. E naquele momento, a pressão aumentou, a dúvida mais assustadora aparecendo em sua mente. Ela estava prestes a se envolver em algo que podia mudar o curso de sua vida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem pá. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia ficou lá, em pé, com a carta ainda em mãos, as palavras tremulando em sua mente como sombras dançantes. O vento uivava lá fora, arrastando nuvens ameaçadoras. Mas algo a fez estremecer ainda mais. Um barulho estrondoso ecoou pela mansão, como se as paredes estivessem se desmoronando. Ela se virou rapidamente, o coração acelerado. O som parecia vir do corredor.
Com os dedos trêmulos, deixou a carta em uma mesa e caminhou hesitante em direção à origem do barulho. O eco dos seus passos reverberava pelo espaço vazio, cada passo trazendo mais inquietude. O que poderia estar acontecendo? Quando chegou ao final do corredor, ela avistou uma porta entreaberta, a luz da lua filtrando para fora, iluminando um caminho misterioso. Sofia hesitou, sentiu um aperto no peito. Levou uma respiração profunda e empurrou a porta. O que viu dentro a deixou sem fôlego. Victor estava de pé ali, no meio da sala, em choque, olhando para uma mulher que estava em pé à sua frente. Não era apenas qualquer mulher. Era a ex-noiva desaparecida, Isabela. O coração de Sofia disparou. Como isso era possível? A história que ela lera, o amor, tudo fazia sentido agora. Naquele instante, mas algo em seu olhar revelava dor, traumas profundos. Isabela? Victor sussurrou, a voz embargada. O rosto dele era uma perfeita mistura de alívio. Estava testemunhando uma cena digna de um pesadelo. A mulher levantou a mão como se tentasse calar Victor, antes de se virar para Sofia. Você não entende, não foi o que você pensou. Nunca me afastei. A mente de Sofia girava como uma tempestade. O que ela não tinha compreendido? A voz de Isabela ecoou em sua cabeça. Eu sempre estarei com você, mesmo quando as tempestades chegarem. Aquelas palavras, que pareciam palavras de amor, agora soavam como aviso. Isabela olhou fundo nos olhos de Sofia, e naquele instante tudo mudou. Era como se uma conexão eletromagnética estivesse iluminando a sala. A tensão era palpável, um choque que fazia a atmosfera vibrar. Eu estava presa, Victor. Você sabe disso. Ele nunca me deixou partir. As palavras dela cortaram o ar. O pânico tomou conta de Sofia. O que isso significava? Algo havia mudado naquele relacionamento. Regras não ditas que ela nunca conheceu ou compreendeu. Mas o que exatamente estava acontecendo? Um amor que parecia durar mesmo após a morte. Um segredo muito mais obscureiro do que ela poderia imaginar. Victor deslocou o olhar de Isabela para Sofia. A expressão dele mudou. O desconforto e a culpabilidade pintavam seu semblante. Sofia, Ele não conseguiu completar a frase. O que poderia dizer que salvasse essa situação? O que ele sabia e não havia dito? A tempestade lá fora começou a rugir com toda a sua força. Relâmpagos iluminavam a sala, criando sombras que se contorciam nas paredes. Sofia estava presa em um turbilhão de emoções. Confusão, raiva, medo. A casa, que antes era cheia de segredos, agora parecia um verdadeiro labirinto de mentiras. Isabela avançou, seus olhos ardendo com uma fúria silenciosa. Se você realmente ama ele, precisa fazer uma escolha, Sofia. Não sou eu que estou entre vocês, mas seus próprios medos. Você pode mudar tudo, mas tenha cuidado. A cada passo dado, uma verdade mais sombria pode vir à tona. As palavras dela ecoaram em seus ouvidos, enquanto um nó se formava em sua garganta. Sofia estava prestes a mergulhar em um mundo que não compreendia, onde tudo que acreditava era questionável. Enquanto a chuva começava a despencar como uma cortina em direção ao chão, ela percebeu que estava em um precipício. A única coisa que sabia era que o futuro nunca seria o mesmo. A tempestade que se avizinhava não era apenas externa. E com isso, o silêncio carregado se instalou, apenas quebrado pelo som do vento. Sofia olhou entre as duas figuras à sua frente. Victor, o homem que deveria ser seu, e Isabela, a sombra de um amor que desafiava o tempo. O que ela escolheria? Como poderia decidir um destino em meio a tantos segredos? E assim,
A escuridão invadiu a noite, enquanto o destino de Sofia balançava no fio da navalha. Sofia estava paralisada, presa entre o olhar imperativo de Isabela e a expressão confusa de Victor. As palavras da ex-noiva ecoavam na mente dela, a tempestade rugindo lá fora, como se refletisse a agitação interna. O coração batia forte, como se quisesse romper o peito. O que estava acontecendo? Isabela se aproximou, os olhos ardendo com uma intensidade que deixava Sofia inquieta. Você não tem ideia do que está por trás de tudo isso. O que Victor fez, eu não sou a única que está presa aqui. O silêncio na sala se tornava ensurdecedor. Sofia tentava processar aquele novo quebra-cabeça. O que Isabela queria dizer? E o que Victor tinha a ver com isso? O medo começava a invadir seus pensamentos, criando um nó que parecia querer sufocá-la. Isabela, você tá viva? A voz de Victor tremia. A expressão dele era uma mistura de esperança e desespero. Ele parecia um menino que acaba de perder o brinquedo favorito e acaba de recebê-lo de volta, mas com uma camada de terror. Estava presa, Isabela gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não consegui sair. E agora você tem que escolher, Victor. Não posso suportar mais essa situação. Sofia piscou, confusa. De repente a energia na sala mudou. O vento uivava e a chuva começava a se intensificar, caindo em torrentes pesadas que ecoavam como um tambor no telhado. Ela não sabia se o medo vinha da revelação do que Isabela disse ou da fúria da tempestade lá fora. Isabela! O que você quer dizer com isso? Sofia perguntou, instintivamente se aproximando de Victor, buscando um pouco de segurança. Ela precisaria dele, mas o olhar dele estava fixo na ex-noiva. Uma expressão de dor e desejo pintando seu rosto. O silêncio breve foi cortado pelo barulho de algo caindo no chão do andar de cima. Sofia soltou um grito involuntário. Isabela e Victor se voltaram, os olhos arregalados. O desespero estava tomando conta. Vem de cima. Temos que ver, Sofia falou, enquanto um novo tipo de medo percorria sua espinha. Juntos, eles correram para o andar de cima. O eco de seus passos, junto com o som da tempestade, criava uma atmosfera surreal. Quando chegaram ao topo da escada, encontraram uma porta entreaberta que nunca perceberam antes. Sofia hesitou ao ver que a luz fraca emanava do interior escuro. Cuidado! Isabela alertou, a ansiedade transparecendo em sua voz. Sofia empurrou a porta, revelando um quarto que parecia ter sido esquecido pelo tempo. No centro, havia uma mesa coberta com um pano velho. O que havia ali? Victor se aproximou cautelosamente, puxando o pano com os dedos trêmulos. O que estava escondido sob ele fez Sofia engasgar. Eram fotos, muitas fotos, de Isabela, de Victor, mas havia mais. Fotos de homens, cada um com uma expressão de dor e angústia. E em algumas delas, uma figura sombria ao fundo, sorrindo maliciosamente. Não! Isso não pode ser! Sofia exclamou, o ar escapando de seus pulmões. Quem é essa pessoa? Isabela se aproximou, pálida, e pousou as mãos sobre a mesa. Ele é quem me prendeu! E agora está atrás de você, Sofia. Cada passo que você dá, ele se aproxima mais. O amor de Victor por mim despertou algo. E se você não mudar o rumo, você será a próxima. Sofia sentiu a temperatura na sala cair, um frio cortante percorrendo cada parte do seu corpo. O desespero se entrelaçava com a confusão. Victor olhava para as fotos, o horror estampado em seu rosto. Não! Isso não é real! Ele gritou
a voz embargada. Mas Sofia já não tinha certeza de nada. O que ela sabia? O que era a verdade? O que era amor? Naquele momento, a casa parecia viver e respirar à sua volta. Sofia olhou pela janela. As nuvens negras estavam se agrupando, ameaçadoras e pesadas. Algo estava se aproximando, e com isso, uma nova tempestade interna começou a se formar. Isabela se virou para Sofia, a tensão no ar quase palpável. A escolha que você fará determinará o que acontecerá a seguir. E talvez a verdade não seja aquilo que você sempre acreditou. E ali, sob a sombra de segredos e dores ocultas, a tempestade rugiu, fazendo a casa tremer. Sofia sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. O futuro era um mistério, e a cada segundo a escuridão ao redor crescia. O que estava por vir poderia ser devastador. Sofia estava paralisada, presa entre o olhar implorativo de Isabela e a expressão confusa de Victor. As palavras da ex-noiva ecoavam na mente dela, a tempestade rugindo lá fora como se refletisse a agitação interna. O coração batia forte, como se quisesse romper o peito. O que estava acontecendo? Isabela se aproximou, os olhos ardendo com uma intensidade que deixava Sofia inquieta. Você não tem ideia do que está por trás de tudo isso. O que Victor fez, eu não sou a única que está presa aqui. Naquele momento, a atmosfera na sala mudou abruptamente. Assim como as nuvens lá fora, o clima entre eles parecia mais denso. O infindável som da chuva começou a se transformar em um rugido ensurdecedor, como se a própria casa estivesse rugindo com o peso de segredos há muito enterrados. Isabela, você tá viva? A voz de Victor tremia, quase um sussurro. A expressão dele misturava esperança e desespero. Ele parecia um homem à beira de um colapso emocional, perdido entre o que acreditava e a dura realidade diante dele. Estava presa, Isabela gritou. O desespero em sua voz reverberou nas paredes da sala. E agora você tem que escolher, Victor. Não posso suportar mais essa situação. Sofia piscou confusa. De repente, algo pesado se aproximou. Quase como um pressentimento, o vento uivava mais forte e a chuva se intensificava. O medo formigava em suas mãos, seus dedos trêmulos se levantando involuntariamente na direção do rosto de Isabela. Isabela, o que você quer dizer com isso? Sofia perguntou, instintivamente, se aproximando de Victor, buscando proteção. Mas o olhar dele estava fixo na ex-noiva, uma expressão de dor pintando seu rosto. Nessa hora, um som estrondoso ecoou do andar de cima, fazendo a casa tremer. Um grito involuntário escapou dos lábios de Sofia, quando um objeto pesadamente caiu, seguido por outro e mais outro. O pânico tomou conta do ar. Vem de cima! Temos que ver! Sofia falou, a adrenalina disparando em suas veias. Eles correram para o andar de cima, enquanto os estrondos se tornavam mais frequentes, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Quando chegaram ao topo da escada, avistaram uma porta entreaberta, emanando uma luz fraca. Sofia hesitou ao ver que a luz não era natural. Parecia uma espécie de brilho espectral. Estava errado. Cuidado! Isabela alertou, mas já era tarde. Sofia empurrou a porta, revelando um quarto oculto. O que havia ali causou um choque instantâneo. Um altar rudimentar estava montado ao centro, com figuras estranhas esculpidas em madeira, e ao lado havia uma caixa grande, coberta por um pano. Sofia puxou o pano, e dentro da caixa estavam diversos objetos pessoais. Cartas, fotos e um diário. Isso não é possível.
Sofia murmurou, enquanto imagens de Victor e Isabela se misturavam com rostos de homens desconhecidos, cada um carregando uma expressão de dor e angústia. Mas o mais chocante era a última foto. Uma imagem de Isabela, mas agora com um detalhe que Sofia não podia ignorar. Em seu pescoço, um colar que brilhava de forma sobrenatural. Victor, ao lado, parecia se desmanchar. Não, isso não é real! Ele gritou, a voz embargada. Mas, com um olhar mais atento, seu rosto virou uma máscara de horror. Você está viva por causa disso! A tempestade lá fora rugia como um dragão enfurecido. Sofia sentiu como se a própria casa estivesse sugando o ar, enquanto a tensão se acumulava. Quando Sofia olhou novamente para Isabela, a expressão dela mudara completamente. Em vez de dor, havia algo mais profundo, algo que carregava um poder que Sofia não podia definir. Não sou eu que estou presa, Sofia. É você. O que você é, o que você representa. Você é parte disso tudo, Isabela declarou, com um tom que eu não reconhecia. Suas escolhas decidirão quem vive e quem morre. Sofia sentiu a temperatura na sala despencar, um frio cortante percorrendo seu corpo. O desespero se misturava à confusão, enquanto Isabela começava a desfazer a conexão emocional que parecia ter com Victor. Era como se a revelação dela a transformasse em uma figura de poder e Sofia em uma marionete. E ali, sob a sombra de segredos e dores ocultas, a tempestade rugiu. Sofia percebeu que a luta não era apenas entre ela e Isabela, mas contra algo muito maior. As nuvens se intensificavam e lá fora a chuva caía como um véu. O futuro estava nas mãos dela. Mas o que isso significava? A incerteza pesava no ar enquanto Isabela parecia ganhar o controle da situação. O que estava por vir poderia ser devastador. Sofia ficou em dúvida, seu coração acelerado. E aquela noite, com a tempestade em fúria, marcaria o início de algo que mudaria tudo para sempre. Sofia estava em choque, as palavras de Isabela ecoando em sua cabeça. Você é parte disso tudo? O que isso significava? O medo apegava-se ao seu coração e ela olhou ao redor, esperando que a casa a ajudasse a entender. A tempestade lá fora rugia, intensificando a tensão que preenchia a sala. Não, não pode ser verdade, murmurou Victor, cobrindo o rosto com as mãos, como se pudesse apagar a realidade. O pânico se espalhou nas feições de Sofia, sua mente girando como uma tempestade. Isabela, o que você quer dizer? O que você sabe que nós não sabemos? Isabela respirou fundo, como se estivesse acumulando coragem antes de continuar. Victor e eu, nós estávamos ligados de uma forma que vocês dois não conseguem imaginar. O amor não é apenas um sentimento, é um poder. E quando você não entende isso, o que você ama pode se tornar uma maldição. Então, algo inesperado aconteceu. Com um estrondo, uma janela se quebrou, fazendo o vidro estilhaçar pelo chão. O vento frio invadiu a sala, como um grito da tempestade. Sofia deu um passo para trás, alarmada, enquanto Isabela parecia se iluminar com a força do temporal. Ela estendeu a mão para o ar e a luz do colar em seu pescoço começou a brilhar intensamente, preenchendo o ambiente com um brilho sobrenatural. É ele! Isabela gritou, seus olhos fixos na escuridão externa, como se visse algo que os outros não podiam. Ele está vindo! O ar palpável ao redor parecia filtrado por uma tensão violenta. Sofia sentiu o coração acelerar em seus peitos. Quem é ele?
O que está acontecendo? Sua voz quase subiu num grito, mas Isabela não parecia escutá-la. Ela estava imersa em uma energia que pulsava com cada batida da tempestade. E então, a verdade brutal estourou como um trovão em sua mente. Sofia lembrou-se da carta que havia encontrado na biblioteca, da dor e do amor que a transbordavam, e agora se sentia absurdamente conectada a todos aqueles homens nas fotos. Você não está falando do amor, está? Estava falando de possessão, de algo sombrio. Isabela encarou Sofia, os olhos cheios de uma mistura de revelação e fúria. Você não entende. O poder que liga Victor e a mim é como um fio invisível que eleva nosso amor em algo insustentável. E agora ele está procurando um novo alojamento. Sofia congelou. Um novo alojamento? Como assim? E então, no auge do caos, a porta se arrombou com um estrondo. Um homem alto com uma presença ameaçadora adentrou o quarto. O olhar dele estava fixo em Sofia, e isso a fez tremer. Ele era uma sombra, a mesma figura que surgia nas fotos, aquele sorriso malicioso desenhado em seu rosto. A sala gelou e as luzes começaram a flutuar, como se o próprio ambiente estivesse em pânico. Ele veio atrás de você, Isabela sussurrou, sua voz quase perdendo-se no tumulto das águas e dos ventos. Sofia, ele é o que nos prendeu a todos nós. O que você escolher agora é crucial. Você é a chave. Sofia olhou entre Isabela, que estava agora quase à beira de um colapso, e Victor, cuja expressão se misturava em choque com determinação. A presença ominosa do homem se destacou e a tensão era quase elétrica. Como ela seria a chave para eles? O homem sorriu, uma expressão de triunfo dançando em seu olhar. Infinity te espera, Sofia. O jogo apenas começou e você fará parte dele, ou sofrerá as consequências. Sofia sentiu um nó na garganta. A tempestade agora parecia um grito ensurdecedor. As palavras dele reverberavam em sua mente, criando uma realidade que era muito mais do que ela poderia suportar. Com a casa tremendo ao redor dela e o futuro sendo moldado em tensão, a única certeza que sobrava era que tudo iria mudar. O que ela escolheria? E mais importante, o que aconteceria se ela não escolhesse nada? O homem ameaçador sorriu ainda mais, o temor crescendo em seu peito, enquanto algo dentro de Sofia gritava para resistir. A escuridão que se aproximava era palpável e o horror da revelação ainda a aguardava. Sofia estava congelada. O homem à sua frente, uma figura sombria que parecia moldada pela escuridão da própria tempestade, esboçou um sorriso malicioso. A tensão na sala era palpável, como cordas esticadas prestes a se romper. Infinity te espera, Sofia, ele repetiu, sua voz sedutora, quase hipnótica. Mas há um preço a pagar. Victor, ao seu lado, estava em choque. As palavras do homem reverberavam em sua mente e seu olhar oscilava entre o medo e a determinação. Mas Sofia sentia que algo mais profundo estava se desenrolando ali. Algo que a deixava inquieta, como se todas as peças do quebra-cabeça finalmente estivessem se juntando. E a imagem que surgia fosse aterrorizante. Isabela, em uma espécie de transe, olhou para o homem e então para Sofia, seus olhos carregados de um medo que não se parecia em nada com o que havia mostrado até agora. Sofia, ela disse quase num sussurro, é hora de você entender a verdade sobre nós, sobre você.
Antes que qualquer um pudesse responder, a tempestade foi. Com um estrondo ensurdecedor, uma parte do teto desabou, fazendo Sofia gritar. Todos se viraram na direção do som. Quando a poeira assentou, não apenas o teto estava danificado. Uma passagem secreta havia sido revelada. Um caminho sombrio que descia para as profundezas da casa. A luz que emitia dela parecia pulsar, quase convidativa. Sofia sentiu algo a puxar, como se a casa estivesse chamando-a para dentro. Mas antes que pudesse se mover, o homem de sombra avançou. O que está escondido lá embaixo é a verdadeira chave para o que você deseja, disse ele, a voz baixa e sedutora. E ela não se refere apenas ao seu futuro, mas a quem você realmente é. Sofia sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Questionou, a confusão em sua voz ecoando no ambiente. O homem sorriu, e Sofia percebeu que havia algo familiar em seu sorriso. Algo que fez o estômago dela revirar. Eu sou alguém que está muito próximo da sua verdade, Sofia. Ele respondeu, mais sério agora. Mas você precisa entrar nesse labirinto para descobrir. O olhar dele se firmou em Sofia, um brilho intenso nos olhos que a fez estremecer. De repente, Isabela deu um passo à frente. Você não pode. Ele não pode ter isso. A verdade dele é mais devastadora do que você imagina. A voz dela estava repleta de desespero, e a urgência que transparecia fez Sofia hesitar. Isabela, calma! Victor interveio, tentando controlar a situação, mas seus olhos também estavam cheios de preocupação, pelo que aquela revelação poderia significar. Não, Victor! O que você e eu temos é uma cadeia enraizada em algo muito mais sombrio. Eu não quero que Sofia entre nisso! Isabela quase gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O desespero em seus olhos era contagiante e Sofia sentiu uma onda de compaixão se agitar dentro dela. Mas antes que pudesse fazer algo, a escuridão à volta do homem parecia se intensificar. E ele falou mais uma vez. Isso não é sobre você, Isabela. É sobre Sofia compreender quem realmente é. E você sabe, no fundo, qual é o caminho que ela deve seguir. Sofia ficou paralisada, a verdade começando a se desenrolar lentamente em sua mente. A conexão entre os três era maior do que qualquer um poderia imaginar. Antes que pudesse processar tudo, o homem estendeu a mão na direção dela, e a sala pareceu girar, enquanto um estrondo profundo a atingiu. E então, no meio desse caos, Sofia viu flashes de memórias. Imagens não só de Isabela e Victor, mas dela mesma, em momentos que nunca viveu, em lugares que nunca conheceu. Um conhecimento profundo e ancestral se enraizava em sua mente. A verdade. Você não pode fugir de quem você é. Foi a última coisa que ela escutou antes das imagens começarem a borrar. O homem diante dela se despedaçou na escuridão, enquanto, em um último lampejo, Sofia percebeu que ele não era um estranho. Ele era parte dela, uma conexão que estava prestes a mudar tudo. Com o sumir da imagem, a tempestade explodiu lá fora com uma força incontrolável, e em um instante, tudo começou a escurecer. A única coisa que restou foi uma pergunta que ecoou em sua mente. Quem ou que era ela realmente? Sofia estava congelada. O homem à sua frente, uma figura sombria que parecia moldada pela própria tempestade, sorriu, e ela sentiu seu coração disparar.
Infinity te espera, Sofia, ele repetiu, com aquela voz que mesclava sedução e ameaça. O ar na sala estava carregado, como uma eletricidade, e cada batida de seu próprio coração parecia um aviso. Quem é você? Sofia murmurou, e a dúvida se aninhou em seu peito. A resposta dela parecia flutuar no ar, mas o homem apenas sorriu mais, como se divertisse com seu medo. Sou a ponte entre o seu passado e o que vem a seguir, ele respondeu, enquanto os olhos de todos na sala estavam fixos nele. Victor, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, começou a dar passos em direção a Sofia. Não acredite nele, Sofia. Isso é um truque. A agonia em sua voz parecia ainda mais aguda na presença do desconhecido. Mas ele está certo. Não está? Isabela interveio. Sua voz agora suave, quase como um sussurro desesperado. Você é essencial para tudo isso, Sofia. O que você fizer agora determinará mais do que imagina. Uma tensão densa formou-se no ar, e a sala pareceu tremer com as palavras dela. Sofia olhou entre os dois, e uma sensação de desespero começou a surgir. Mas eu não sei o que fazer. O que você quer de mim? Ela estava desesperada, a confusão moldando suas palavras. O homem de sombra deu um passo à frente, a escuridão parecendo se espalhar à sua volta. Você precisa entrar na passagem. Apenas lá você descobrirá a verdade sobre quem realmente é. O que você carrega dentro de si, ele disse, gesticulando para a porta aberta atrás de si, e como se quisesse instigar, ele acrescentou. A cada passo seu, o poder dela aumenta. Sem querer, Sofia sentiu a curiosidade a puxar. Mas não foi só isso. Algo mais profundo estava chamando por ela, como uma força ancestral que fervia em suas veias. Isabela, percebendo a hesitação da jovem, começou a se descontrolar. Não! Você não pode! É uma armadilha! Ele quer te levar para longe de nós! A voz dela estava repleta de um medo genuíno. O homem sorriu de modo desprezível. Desespero não te levará a lugar algum. E então o impensável aconteceu. Ele estendeu a mão em direção ao peito de Sofia, e uma onda de energia escura irrompeu. Sofia gritou, mas antes que qualquer um pudesse reagir, a sala explodiu em um feixe de luz. No instante seguinte, a casa começou a desmoronar. O chão tremia e as paredes se agigantavam ao redor dela. Sofia sentiu que estava flutuando, sendo puxada para dentro daquele vazio. Poderia ser o fim, mas a luz, dourada, intensa, ofuscante, parecia abraçá-la. Quando a luz finalmente se dissipou, Sofia se viu em um lugar completamente diferente. Era como se tivesse sido jogada em uma memória antiga, uma cena que parecia tão real e distante ao mesmo tempo. E diante dela, uma versão muito mais jovem de Isabela a fitava com olhos cheios de dor. Sofia! A jovem Isabela chamou, mas a voz dela soava distante, como se ecoasse através de um longo túnel. A realidade começou a se modificar, revelando uma sala sombria. Você tem que entender, sua vida sempre foi entrelaçada com o meu destino. O que Victor fez não foi por amor, mas por egoísmo. As palavras dela cortaram Sofia como uma lâmina. Sofia estava abalada. O que você está dizendo? A angústia ecoava em sua voz, misturando-se com a confusão. E então, um grito ecoou pela sala, fazendo-a tremer. Era Victor. Ele apareceu na porta. A expressão dele era uma mistura de terror e urgência. Sofia, não acredite nela. A verdade é muito mais sombria.
As paredes pareciam se fechar enquanto a revelação se aproximava. Sofia estava perdida em um mar de emoções, envolta em segredos que nunca imaginou. O que vocês estão escondendo de mim? Sua voz subiu num tom aflito. Enquanto Isabela começava a se desfazer, as memórias se distorcendo, Sofia viu algo brilhar no pescoço da jovem. Um colar igual ao da Isabela que saíra da mansão. O choque a atingiu como um raio. A verdade, Sofia, você é a reencarnação de tudo isso. As palavras de jovem Isabela ecoaram na sala, e um turbilhão de emoções a tomou. O que você escolher agora vai reverter tudo ou selar seu destino para sempre. E Sofia, sozinha no epicentro daquela tempestade de segredos, percebeu que a realidade que conhecia estava se desvanecendo. E havia algo a mais, algo que desafiava tudo o que tinha amado e acreditado. A única certeza que restava, sua vida nunca mais seria a mesma novamente. A escuridão estava começando a se intensificar novamente. E a única pergunta era: o que aconteceria quando a luz se apagasse? Sofia estava paralisada, absorvendo tudo que Isabela havia revelado. As palavras dela martelavam em sua mente. Você é a reencarnação de tudo isso. O mundo ao seu redor parecia desmoronar e a intensidade da percepção a sufocava. Como poderia aquilo ser verdade? O medo distorcia seu estômago enquanto a verdade a rodeava. Victor, na porta, estava pálido. Sofia, não acredite nela! Sua voz tremia, cada sílaba carregando desespero. Ele deu um passo à frente, mas Isabela ergueu a mão, interrompendo-o. Você não entende, é mais complexo do que imagina. O que fazemos aqui não é apenas sobre nós, mas sobre ela. O que você fez? Tudo isso? As palavras dela mergulharam Sofia em um mar de confusão, mas a tempestade lá fora rugia ainda mais, quase como se a casa estivesse se manifestando bem naquele instante. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma sombra se movia atrás de Victor, algo escuro que parecia ganhar vida com o barulho da tempestade. O homem de sombra estava cada vez mais próximo, seu sorriso se ampliando à medida que a tensão se intensificava. Sofia! Ele chamou, sua voz ecoando em um tom envolvente. A verdade sempre aparece, não importa quão longe você tente fugir. Venha comigo, e tudo se tornará claro. A conexão que sentia com ele era estranha, quase familiar, mas ainda assim horripilante. Quando se virou para olhar Isabela novamente, as emoções dela estavam em ebulição. Ele não pode te levar. Enquanto você se perder lá dentro, eu estarei presa aqui para sempre. Os últimos ecos da proposta de Isabela pairavam na sala quando a tempestade e o caos se mostraram em um só instante. Com um rugido ensurdecedor, o teto da sala começou a rachar, pedaços de madeira caindo ao redor deles. Sofia sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? A casa estava reagindo. E naquele momento algo mais se destacou. Um brilho forte cortando a penumbra. Era uma luz, não de lanternas nem velas, mas uma energia pulsante que emanava do colar de Isabela e uma fonte oculta em algum lugar da casa. A luz se intensificou e se espalhou, como uma explosão de estrelas em um céu escuro. Um impacto repentino fez Sofia voar para trás, e tudo ao seu redor se voltou um borrão. Quando a luz se dissipou, Sofia se viu em um lugar diferente. Uma sala fria e sussurrante, repleta de cortinas de veludo vermelho e uma enorme tapeçaria adornando a parede, com imagens que pareciam dançar. Mas o mais impressionante foi o que estava diante dela. Uma mulher, idêntica a Isabela, mas com uma aura mais poderosa, como se emanasse luz própria.
A mulher se virou, e um sorriso quente se espalhou por seu rosto. Finalmente você chegou. O que as sombras não puderam apagar, o amor preserva. Sofia sentiu a terra tremer sob os pés. Quem é você? Eu sou a razão de tudo isso, a mulher explicou, com a voz suave e forte ao mesmo tempo. Sua presença irradiava uma energia que fazia Sofia se sentir viva e ao mesmo tempo presa. Enquanto a mulher falava, Isabela e Victor surgiram atrás dela, cada um parecendo desolado. O homem de sombra atravessou o espaço entre eles, seu olhar determinado. Aquela cena parecia congelar o tempo. Você precisa entender, Sofia, disse o homem sombrio. Eu não sou um inimigo. Eu sou a chave para a sua verdadeira história. As palavras ecoaram e um entendimento fragmentado começou a formar no cérebro de Sofia. O nó se apertou em sua garganta, enquanto a confusão se transformava em uma leve esperança, ou seria uma armadilha? A incógnita de seu passado a consumia. Isabela gritou: "Não! Ele quer te enganar! Você não pode confiá-lo!" Mas no ímpeto da revelação, Sofia percebeu que havia algo mais no ar. Algo que o homem de sombra e a mulher pareciam até saber. A conexão entre os dois pulsava como um fio invisível, ligando aquele momento a outros muito além do tempo que conhecia. E então, uma verdade devastadora se revelou. O espaço ao redor delas começou a brilhar, e Sofia percebeu que a mulher não era apenas uma versão superior de Isabela, mas a fonte de tudo. O que parecia amor além da vida, na verdade era um ciclo interminável de tragédias. Você é escolhida, mas... A mulher começou a se desfazer em uma luz dourada, antes de desaparecer completamente. Seus medos podem condená-la novamente. Um grito de terror ecoou pela sala, enquanto o chão parecia se despedaçar. Sofia percebeu que aquele momento não era o fim, mas o ponto de partida. A tempestade rugia lá fora e o futuro a aguardava cheio de incertezas. Agora, a maior pergunta era: qual o preço para descobrir quem realmente era? Sofia estava paralisada, absorvendo tudo que Isabela havia revelado. As palavras dela martelavam em sua mente. Você é a reencarnação de tudo isso! O mundo ao seu redor parecia desmoronar e a intensidade da percepção a sufocava. Como poderia aquilo ser verdade? O medo distorcia seu estômago enquanto a verdade a rodeava. Victor, na porta, estava pálido. Sofia, não acredite nela! Sua voz tremia, cada sílaba carregando desespero. Ele deu um passo à frente, mas Isabela ergueu a mão, interrompendo-o. Você não entende! É mais complexo do que imagina! O que fazemos aqui não é apenas sobre nós, mas sobre ela. O que você fez, tudo isso. As palavras dela mergulharam Sofia em um mar de confusão. Mas a tempestade lá fora rugia ainda mais, quase como se a casa estivesse se manifestando bem naquele instante. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma sombra se movia atrás de Victor, algo escuro que parecia ganhar vida com o barulho da tempestade. O homem de sombra estava cada vez mais próximo, seu sorriso se ampliando à medida que a tensão se intensificava. Sofia, ele chamou, sua voz ecoando em um tom envolvente. A verdade sempre aparece, não importa quão longe você tente fugir. Venha comigo e tudo se tornará claro. A conexão que sentia com ele era estranha, quase familiar, mas ainda assim horripilante. Quando se virou para olhar Isabela novamente, as emoções dela estavam em ebulição. Ele não pode te levar. Enquanto você se perder lá dentro, eu estarei presa aqui para sempre.
Os últimos ecos da proposta de Isabela pairavam na sala quando a tempestade e o caos se mostraram em um só instante. Com um rugido ensurdecedor, o teto da sala começou a rachar. Pedaços de madeira caindo ao redor deles. Sofia sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? A casa estava reagindo. E naquele momento, algo mais se destacou. Um brilho forte cortando a penumbra. Era uma luz, não de lanternas nem velas, mas uma energia pulsante que emanava do colar de Isabela e uma fonte oculta em algum lugar da casa. A luz se intensificou e se espalhou como uma explosão de estrelas em um céu escuro. O impacto repentino fez Sofia voar para trás e tudo ao seu redor se voltou um borrão. Quando a luz se dissipou, Sofia se viu em um lugar diferente. Uma sala fria e sussurrante, repleta de cortinas de veludo vermelho e uma enorme tapeçaria adornando a parede, com imagens que pareciam dançar. Mas o mais impressionante foi o que estava diante dela. Uma mulher, idêntica a Isabela, mas com uma aura mais poderosa, como se emanasse luz própria. A mulher se virou e um sorriso quente se espalhou por seu rosto. Finalmente você chegou. O que as sombras não puderam apagar, o amor preserva. Sofia sentiu a terra tremer sob os pés. Quem é você? Eu sou a razão de tudo isso. A mulher explicou com a voz suave e forte ao mesmo tempo. Sua presença irradiava uma energia que fazia Sofia se sentir viva e ao mesmo tempo presa. Enquanto a mulher falava, Isabela e Victor surgiram atrás dela, cada um parecendo desolado. O homem de sombra atravessou o espaço entre eles, seu olhar determinado. Aquela cena parecia congelar o tempo. Você precisa entender, Sofia, disse o homem sombrio. Eu não sou um inimigo. Eu sou a chave para a sua verdadeira história. As palavras ecoaram e um entendimento fragmentado começou a formar no cérebro de Sofia. O nó se apertou em sua garganta, enquanto a confusão se transformava em uma leve esperança, ou seria uma armadilha? A incógnita de seu passado a consumia. Isabela gritou: "Não! Ele quer te enganar. Você não pode confiá-lo." Mas no ímpeto da revelação, Sofia percebeu que havia algo mais no ar. Algo que o homem de sombra e a mulher pareciam até saber. A conexão entre os dois pulsava como um fio invisível, ligando aquele momento a outros muito além do tempo que conhecia. E então, a verdade brutal estourou como um trovão em sua mente. Sofia lembrou-se da carta que havia encontrado na biblioteca, da dor e do amor que a transbordavam, e agora se sentia absurdamente conectada a todos aqueles homens nas fotos. Você não está falando do amor, estava falando de possessão, de algo sombrio. Isabela encarou Sofia, os olhos cheios de uma mistura de revelação e fúria. Você não entende. O poder que liga Victor e a mim é como um fio invisível que eleva nosso amor em algo insustentável. Agora, ele está procurando um novo alojamento. Sofia congelou. Um novo alojamento? Como assim? E então, no auge do caos, a porta se arrombou com um estrondo. Um homem alto com uma presença ameaçadora adentrou o quarto. O olhar dele estava fixo em Sofia, e isso a fez tremer. Ele era uma sombra, a mesma figura que surgia nas fotos, aquele sorriso malicioso desenhado em seu rosto. A sala gelou e as luzes começaram a flutuar, como se o próprio ambiente estivesse em pânico. Ele veio atrás de você, Isabela sussurrou, sua voz quase perdendo-se no tumulto das águas e dos ventos. Sofia, ele é o que nos prendeu a todos nós. O que você escolher agora é crucial. Você é a chave. Sofia olhou entre Isabela, que estava agora quase à beira de um colapso, e Victor,
cuja expressão se misturava em choque com determinação. A presença ominosa do homem se destacou, e a tensão era quase elétrica. Como ela seria a chave para eles? O homem sorriu, uma expressão de triunfo dançando em seu olhar. Infinity te espera, Sofia. O jogo apenas começou, e você fará parte dele, ou sofrerá as consequências. Sofia sentiu um nó na garganta. A tempestade agora parecia um grito ensurdecedor. As palavras dele reverberavam em sua mente, criando uma realidade que era muito mais do que ela poderia suportar. Com a casa tremendo ao redor dela e o futuro sendo moldado em tensão, a única certeza que sobrava era que tudo iria mudar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Sofia tentava compreender tudo, a figura de sombra se desfez em um turbilhão de fumaça escura. Ela sentiu uma leve brisa passar por seu rosto, e em seguida, tudo ficou em silêncio. Instintivamente, Sofia olhou para Isabela e, em um movimento rápido, percebeu que o colar que a jovem ex-noiva usava tinha desaparecido. Isabela estava muda, olhando para o vazio com os olhos arregalados. O que você fez? Não pode ser. As palavras dela eram uma mistura de desespero e pânico. Sofia se sentiu perdida. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? Isabela olhou de volta para Victor. Foi você quem o trouxe de volta. O tom dela se transformou em um grito, e o horror na expressão dela era indescritível. O amor que você sente, Victor. Ele atraiu ele de volta. Agora nós estamos todos condenados. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sofia tentou entender. O que significava tudo isso? A tempestade lá fora rugia, mas agora parecia distante. Como se a verdadeira tempestade estivesse bem ali, no meio deles, pronta para esmagar tudo o que conheceram. Sofia se sentiu tonta. A revelação estava pegando forma, mesmo que dolorosa. A conexão de amor os tinha aprisionado, mas também os havia libertado, revelando algo novo e aterrador. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, agora com uma voz trêmula. A tensão se acumulava como um trovão, e Sofia sabia que naquele momento tudo podia mudar. Com um último olhar entre eles, a sala pareceu tremer. As emoções explodiram em um turbilhão. Amor, medo, dor e a possibilidade de um novo futuro desmoronando. E no fundo de seu ser, Sofia começou a entender que a casa e todos aqueles segredos a estavam levando a um destino que não poderia evitar. Ela estava a ponto de responder quando um grito que não parecia humano, ecoou pela casa, maior e mais aterrador do que a própria tempestade, e então tudo escureceu. Qual era a verdadeira natureza dessa conexão? O que realmente estava por trás daqueles olhos sombrios? O que aconteceria com elas agora? As perguntas ficaram suspensas no ar, assim como a tempestade conhecida apenas como reflexo do que estava por vir. Sofia estava em choque, vendo a figura sombria se dissipar, mas o que ficou no fundo do coração era um peso. O grito que ecoou pelas paredes da mansão ainda ressoava em seus ouvidos. O que foi isso? Victor, com a expressão apavorada, olhou ao redor, como se esperasse que o horror voltasse. Isabela, por outro lado, estava em estado de desespero, a cor de seu rosto transformando-se em palidez. Isabela exclamou, a voz ensaiando a loucura. Nós o atraímos. O amor e os segredos que pendemos aqui não são apenas nossos, eles atraem a escuridão. O queixo de Sofia tremia. O que você quer dizer com isso? Ela sentiu um nó na garganta, a dor se misturando com uma confusão terrível.
Um estrondo ensurdecedor ecoou de novo. As paredes pareciam se mover, e um frio cortante atravessou a sala. Sofia, Victor e Isabela estavam empurrados para uma verdade insuportável. O que estava acontecendo? Por que seus sentimentos pareciam estar selando seus destinos? Isso não acaba aqui. O sorriso do homem sombrio ecoou na mente de Sofia, e ela fechou os olhos. As imagens da tempestade, das fotos e dos segredos gritando em sua cabeça. Precisamos acabar com isso, antes que ele retorne. Isabela disse, com uma urgência que fazia os olhos de Sofia brilhar de medo. As chamas da revelação estavam prestes a consumir tudo ao redor deles. Sofia olhou para os dois. Eles eram sua única chance. As memórias de Isabela dançavam com as de Victor em sua mente. Eu não posso deixá-los irem! Gritou Sofia, se aproximando deles. Não posso! Mais uma vez, um eco atravessou o ar. Golpes de trovão raptaram a atenção, e quando olharam pela janela, a tempestade parecia se intensificar. O céu escuro tomou forma, e o homem sombrio espreitava na beira do espaço, nas sombras das nuvens. Se realmente amamos um ao outro, precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que essa maldição continue. Sofia propôs. O silêncio na sala era cortante. Victor, hesitante, finalmente assentiu. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou. A vulnerabilidade em seus olhos a fez sentir uma faísca de esperança. Isabela, respirando fundo, avançou. Precisamos ir até o altar. A fonte de toda essa energia sombria está lá. É a única maneira de quebrar o ciclo. Com um sentimento de determinação ardendo em seus corações, eles se moveram juntos. Cada passo que davam ecoava como uma promessa de liberdade e coragem. Sofia podia sentir a presença da escuridão em cada canto, mas não havia mais espaço para medo. Quando chegavam ao altar, uma energia pulsante se fez presente e as memórias começaram a se misturar. O passado, o presente, tudo se fechou em um só e poderoso momento. A luz brilhou através do colar perdido de Isabela. Um brilho dourado começou a invadir o ambiente, e Sofia sentiu que estava partida entre dois mundos. Agora! Gritou Sofia, e ao fazer isso, toda a energia se rompeu como um vidro quebrando. Uma onda de luz os envolveu, e naquele instante, tudo começou a desmoronar. Mais uma vez a sala estava envolta em trevas. Um silêncio profundo se estabeleceu e a tempestade finalmente começou a se acalmar. Estamos livres. A voz de Isabela tremia. Um arrepio percorreu a coluna de Sofia. Conseguimos. Mas o que isso significava? Havia um sentimento de pesadelo que se dissipava. Mas ao rapidamente olhar para os seus lados, Sofia percebeu que Victor não estava mais ao seu lado. Victor! Gritou. O desespero tomou seu peito. Onde você está? Isabela afastou-se dos restos da calamidade. É hora de você entender, Sofia. Ela olhou para o horizonte, onde a calmaria parecia estar se estabelecendo. Ainda há muito a ser descoberto. E então um brilho ofuscante luzia das sombras. Não era um final, mas simplesmente um novo começo. Algo mais profundo que ainda não tinham enfrentado. Sofia tinha uma escolha a fazer, mas o que restava da verdade? O que aconteceria quando a luz finalmente se apagasse? O futuro esperava, e a única certeza era que suas decisões moldariam o que viria a seguir.
Agora, antes de ir, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!